No vídeo de hoje eu quero falar sobre dois pontos principais aqui que me chamaram a atenção, me fizeram refletir recentemente. Em 2020, eu trabalhei numa empresa e essa empresa, ela tinha um funcionário, tinha alguns funcionários que tinham mais de 20 anos de empresa. E quando você pergunta sobre a evolução salarial desses funcionários durante esse período, ela foi real, ela aconteceu, porém eu não sei se é condizente com um período de 20 anos de evolução. Então, por exemplo, sair de 2 para 4 mil reais de evolução de salário é positiva. Mas em 20 anos, isso me fez pensar sobre as decisões que eu teria que fazer na minha vida para que isso não acontecesse comigo, para que eu não entrasse num caminho de estagnação e de simplesmente parar no tempo, como da mesma maneira que as pessoas me davam a impressão de ter parado, de terem parado, porque eu via a minha vida como algo que deveria desenvolver, crescer, e eu enxerguei no inglês em 2020. Eu tinha 19 anos, eu já estudava inglês aqui e ali já faziam 3 anos, então eu não era completamente, como posso dizer, leigo na área. Eu já sabia um pouco de inglês, ainda não era fluente, completamente fluente como eu sou hoje, mas eu já sabia inglês. E eu sabia que o inglês poderia sim ser minha saída para um cargo melhor, para uma vida melhor. E foi assim que eu fiz. Eu me dediquei a aprender inglês e não só aprender inglês. Eu vi alguns vídeos no YouTube na época de que uma ideia muito boa que se poderia fazer para aprender o inglês, para aprender uma língua, era estudar um conteúdo que não fosse a língua em si, que fosse algo que você se interessa naquela língua. E como eu, em 2022, pretendia ingressar, né, em 2021 eu fiz uma preparação de estudos, em 2022 eu ingressei num curso de ciência da computação. Eu comecei a estudar matemática, comecei a estudar pro Enem, comecei a estudar diversas coisas, todas essas coisas eu estudava em inglês. Tudo que eu tinha que fazer eu estudava em inglês. Meu inglês decolou, eu comecei a ler mais livros na língua, então eu li livros sobre empreendedorismo, livros sobre finança, livros sobre aprendizado de línguas, livros de ficção. Eu me dei o trabalho de sair daquele ponto que eu estava por causa de determinados exemplos que eu havia visto e que eu não me identificava com aquilo, eu não queria estar no lugar daquelas pessoas. Elas em si estavam felizes, elas olhavam a vida delas com orgulho, orgulho de estar no mesmo cargo há 20 anos. Orgulho da empresa, da história que ele viveu ali. E eu entendo o lado emocional dele, eu entendo isso. Porém, eu não me identificava com aquela história. Eu falava assim, cara, em 20 anos eu quero me aposentar. Eu não quero mais ter que trabalhar para alguém, ser obrigado a, a bater ponto, ter que responder chefe, ter que, sabe, não é isso que eu vejo pra minha vida. E hoje, no ano de 2025, eu tenho um amigo. Esse amigo, ele fez faculdade junto a mim. Ele sabia inglês, só que ele era meio low profile, assim, ele não falava sobre o fato de que ele sabia inglês. E ele deixou isso meio que na encolha. Lógico que eu sabia, porque eu era amigo dele, mas a indústria, o mercado de trabalho não era ciente do fato de que ele falava inglês de forma fluente. Ele terminou ciência da computação junto comigo e ingressou na Univesp. Não sei se eu deveria falar o nome da faculdade. Enfim, ingressou numa outra faculdade relacionada à área de TI também. O fato dele ter ingressado possibilitou que ele se ingressasse para entrevistas de estágio. Quando ele chegou na entrevista de estágio, ele se apresentou totalmente em inglês. Totalmente em inglês.
ele conseguiu a melhor vaga, ele conseguiu os melhores benefícios, ele conseguiu a atenção de todas as pessoas que estavam na entrevista, ele conseguiu que as pessoas ligassem para ele desesperadas para que aquela vaga fosse dele, porque ele falava inglês com fluência. Tinha sotaque? Sim. Se perdia em alguns momentos? Sim. Normal. Ele é brasileiro, ele nunca foi para gringa, ele estudou somente de casa, com o método. O método dele foi genial ainda por cima. Ele só estudou com o YouTube. Ele nunca leu livros, ele nunca se dedicou em série, em nada demais. Ele só via vídeos no YouTube em inglês, apenas. E jogava videogames em inglês também. Só. Mais nada. Por isso, a história dele com o inglês demorou muito mais a crescer, né? Porque essa não é a maneira mais eficiente possível. Mas ele desenrolou, ele conseguiu falar inglês eventualmente e ele conseguiu eventualmente um cargo muito bom de estagiário que paga melhor do que todos os outros empregos que ele já teve de carteira assinada. Olha só, tudo isso através do inglês. Não só inglês, né? Claro, tem a faculdade, tem outros fatores também, mas o que foi o diferencial dele foi a capacidade dele de demonstrar o conhecimento que ele tinha na língua ao vivo, durante a entrevista, sem titubear, sem vergonha, sem medo, sem autoestima baixa, sem cabeça baixa, sabe? Simplesmente ir lá e falar o inglês. Isso foi muito importante para a vida dele. E hoje ele está muito feliz com o emprego que ele tem. E isso nos leva a pensar, beleza, como que a gente aprende inglês? Eu quero isso para minha vida. Como que eu chego nesse patamar? Como que eu evoluo? Como que eu transformo a minha vida de tal modo que o inglês se torne parte da minha vida? E eu acho que se você faz essa pergunta para si mesmo, você está no caminho certo. O inglês, diferente de outras matérias, por exemplo, eu sou programador, né? Eu sou formado em programação, em ciência da computação. Eu não atuo mais na área, mas posso me considerar programador por ser formado na área. Beleza. Eu estudei programação, a forma da qual eu estudei programação é completamente diferente da forma da qual eu estudei para aprender inglês. São coisas completamente diferentes. E a forma que eu estudei para ser um cientista da computação é a mesma forma que você estuda para ser biólogo, é a mesma forma que você estuda para ser um professor de geografia, um professor de história, um professor de matemática, que é através de quê? Repetição espaçada, exercícios. Exercícios. Você faz exercícios práticos de programação. Você faz um projeto prático de programação. Enquanto no aprendizado de línguas, isso não é válido. Não é simplesmente falar desde o primeiro dia que vai te tornar fluente na língua. Isso, na verdade, é algo negativo, porque você pode atrapalhar a sua evolução subsequente, porque você vai tentar expressar palavras que você nem sabe, não sabe a pronúncia, não sabe nada sobre aquilo e você já quer se expressar. Você está condicionando a sua mente para o caminho errado, sabe? Desde o primeiro passo. O inglês, ele tem, o aprendizado de línguas, ele tem um caminho completamente inverso a isso. Ele pede silêncio. Ele pede silêncio por meses. Por meses. Que você simplesmente absorva o conteúdo, que você sente ali, assista um vídeo de input compreensível, né? Um input compreensível seria um vídeo do nível de inglês que você se adequa. Então, se você está no nível muito zero, assim, muito iniciante, talvez um vídeo com palavras apenas e imagens seria o ideal para você. Um vídeo infantil ou um vídeo pensado para isso. Ou um professor que te guie, um mentor que te guie nessa jornada, principalmente nesses estágios iniciais. E depois, quando você já dá o primeiro passinho ali, você já entende uma frase, você já entende vamos supor, umas 200 palavras ali. Você começa a ler, você começa a ver um vídeo ali sozinho, talvez um vídeo que não seja pensado justamente para um iniciante, um vídeo normal no YouTube. Aí você começa a transformar o vocabulário em vocabulário compreensível, em input compreensível. E aquilo começa a fazer sentido para você, e aí você começa a adquirir a língua. Porque o cérebro, ele adquire a língua através da conexão que a comunicação faz entre significado e forma.
Então, o que eu estou fazendo com você aqui, essa conversa que a gente está tendo, eu estou me comunicando com você com um determinado propósito. Minha comunicação, ela tem um significado e ela tem uma forma. O significado é o que eu quero dizer com a minha comunicação e a forma é o português. Estou me comunicando através do português com você. Então, ao ouvir a minha comunicação, ao ouvir o que eu tenho a dizer a você, você compreende o significado, você compreende a mensagem, consequentemente o seu cérebro absorve a forma. Então, se o input está compreensível na língua, se você está conseguindo acompanhar o que está sendo dito, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, que é muito famosa, que o Stephen Krashen faz. Esse Stephen Krashen, ele é o criador, ele é o 01 da teoria, assim, de input compreensível. E ele faz uma demonstração mais ou menos assim. This is my ear. This is my mouth. I have two ears, one mouth. This is my glasses. Those are my eyes. Glasses, eyes. I have two eyes. Not only one eye, but two eyes. Você percebe que alguma coisa você entendeu? Eu, através de mecanismos extralinguísticos, que são mecanismos visuais aqui do vídeo, você conseguiu inferir significados dentro da língua inglesa. E isso tornou o input compreensível. Você conseguiu entender a mensagem. E se você entendeu a mensagem, você absorveu a forma, porque é assim que o cérebro constrói o sistema de uma língua. Então, se você quer aprender inglês, você tem que entender isso, que é um caminho que exige silêncio, principalmente no começo. Você vai aos poucos, galgando input compreensível, vocabulário. Você pode se utilizar de ferramentas como o Duolingo, você pode se utilizar de ferramentas como o Anki, repetição espaçada. Tudo isso está a seu favor, mas não é o foco. O foco é o input compreensível. E aos poucos você vai desenvolvendo o inglês. E cara, quem te vender um curso de inglês em 3 meses, desculpa, está mentindo para você. Essa pessoa está mentindo. Mentindo. É impossível aprender inglês em 3 meses. Impossível. Se você é iniciante total, para fluência, para ser uma pessoa capaz de falar com fluência na língua, em 3 meses é impossível. Você vai decorar frases, você vai melhorar muito em 3 meses. Não me entenda errado. Em 3 meses você vai sim sair de um iniciante total para um cara que já, se sente muito mais confiante, já se enxerga talvez como um futuro fluente, agora com muito mais confiança 3 meses depois, porque você já consegue assistir um vídeo, mesmo que seja um pouco mais lento, pausado, voltando algumas vezes, você já consegue compreender um pouco de inglês. E isso te dá confiança. Você já consegue se apresentar, talvez, se você foi ensinado isso. E acho que agora o último ponto é, para amarrar isso aqui. Se você precisa de alguém para te guiar nesse processo, link tá na descrição, me manda uma mensagem no WhatsApp. E entenda de uma vez por todas, não existe fluência, não existe caminho fácil, não existe caminho de 3 meses que vai te levar à fluência. Não existe um único método que vai te levar à fluência. Existe uma teoria por trás, uma teoria científica por trás de aquisição da segunda língua ou aquisição da língua-alvo. Essa teoria científica que existe, ela dá a estrutura para que diversos métodos se baseiem nela de aprendizado e existam por aí. Então, muitas pessoas vão falar, eu aprendi assistindo Friends, eu aprendi 100% no YouTube, eu aprendi 100% com livros. Todos os métodos funcionam, mas por quê? Porque existe uma única teoria do Stephen Krashen, que foi feita lá na década de 70, então mais ou menos 50 anos atrás. Essa teoria foi planejada lá atrás, foi montada lá atrás, e ela dá base, ela dá estrutura para tudo que é feito sobre aprendizado de línguas até hoje. E existem grandes empresas aí, que eu não vou citar, que oferecem aulas sobre gramática
que é justamente o que eu falei que não funciona, que é o aprendizado consciente, que é o aprendizado similar ao da ciência da computação, existem empresas que oferecem ensino de gramática durante 10 anos. 10 anos o aluno fica lá pagando, 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 e ele aprende verbo to be, e ele decora a regra disso, regra daquilo. Cara, eu estudo inglês há anos e eu não entendo nada de gramática. Nada. Nada. Mas se eu tiver que me expressar, se eu tiver que falar com alguém, a pessoa vai elogiar meu inglês. Muitas pessoas perguntam como que eu diminui o meu sotaque. Eu tenho sotaque brasileiro ainda, mas eu diminui muito meu sotaque. E as pessoas falam, caramba, como que você diminuiu o seu sotaque? E eu nunca estudei gramática. Estudei assim, um pouco, por cima, aprendi sobre do, aprendi invariavelmente quando você está estudando a teoria científica do aprendizado de línguas, você é confrontado ali com um pouco de gramática, mas não sou o cara da gramática. Eu sou o cara da programação que, através do estudo e tal, acabou caindo no aprendizado de línguas. E hoje eu levo isso para minha vida. Mas, de certa forma, eu acho que era só isso que eu tinha que passar. Não vou me estender, não vou mais falar sobre as grandes empresas que enganam você. Eu acho que é isso. Qualquer dúvida, entra no meu site aí na descrição, dê o texto que tá lá. E qualquer dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal, deixa um like. Eu respondo todos os comentários, tá? Não teve nenhum comentário